Olá! Meu nome é Aline Regioli e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar pra vocês como foi a nossa jornada pra se curar do Covid. Foi bem assustador no começo. Vamos comigo? Bom, gente, não sei onde a gente pegou o Covid, eu tenho uma certa ideia que foi daquela festa do Halloween que eu fui, mas a gente não sabe realmente onde que a gente pegou esse vírus. Então a gente tinha férias e a gente ia para Portugal. Nós fomos fazer o teste de Covid porque é obrigatório para entrar em Portugal. Tínhamos o teste negativo. Dia 1º de novembro a gente foi para Portugal. Quando a gente chegou em Portugal, tava tudo bem, a gente foi passear. No terceiro dia que a gente tava lá, eu comecei a ter dores na panturrilha, mas eu achava que era de andar. Eu acordei no terceiro dia já com essa dor e eu achava que era de andar na cidade. No quarto dia, eu já tinha dores nas pernas e um pouco de dor no corpo também. E o Tomás e o Guido não tinham absolutamente nada, mas eu ainda achava que era por a gente estar passeando e a gente estava resolvendo coisas, então a gente estava andando bastante. Nesse dia a gente esteve com a família do Guido, abracei minha cunhada, abracei meu cunhado. O Tomás ficou na casa do meu cunhado a tarde inteira e até a noite, enquanto eu e o Guido íamos resolver outras coisas. Só que à tarde eu já comecei a ter febre. Eu não sabia quanto, porque a gente tava na rua, mas eu senti que eu já tava com febre. O meu corpo já tava bem mal, já tava bem dolorido. Aquela sensação de febre, sabe? E meu nariz escorrendo, até espirrava. Engraçado, até espirrava e eu achava que era uma gripe mais forte, porque realmente é muito difícil eu ter febre. Então quando eu tive febre, eu falei, nossa, tem alguma coisa estranha porque o negócio tá forte, porque eu realmente não tenho febre normalmente quando eu fico doente. Eu ainda falei pro Guido, eu falei assim, eu pensei muito antes de falar com ele, porque eu tava com medo de fazer o teste de Covid. E eu falei, Guido, é melhor eu fazer o teste de Covid, porque a gente esteve com a sua família, o Tomás ficou lá o dia inteiro, é melhor a gente fazer o teste. Quando eu cheguei em casa no quarto dia, já que a gente estava em Portugal, eu medi a febre e tava quase 39 de febre, realmente, por isso que eu tava me sentindo super mal. A partir desse momento que eu comecei a ter febre, eu já não tirei mais a máscara com o Guido ou com o Tomás. Sempre estava lidando com eles de máscara, até porque se fosse uma gripe ou um resfriado mais forte, eu não queria que eles pegassem, então eu fiquei de máscara. Então eu medi minha febre 39, eu falei assim, olha, realmente eu prefiro fazer, porque eu já fiquei assustada, eu prefiro fazer o teste e ficar sossegada, que é só uma gripe, do que ficar isso na minha cabeça. E no dia seguinte de manhã eu fui fazer o teste. E em Portugal eles fazem um teste rápido e um teste normal do PCR, né? Então eles fizeram dois em mim, então eu levei duas enfiada de cotonete no nariz. Só que no teste rápido já deu positivo. Quando elas me chamaram, eu fiquei lá sentada esperando, porque eu realmente não achava que ia ser Covid. Eu tinha acabado de fazer um teste negativo. Quando elas me chamaram, eu vi pela cara delas já que era positivo. Eu falei assim, o que foi? É positivo? Elas falaram, é. Porque elas estavam com uma cara péssima, sabe? Eu falei, não acredito. Eu comecei a chorar na hora. Eu chorei muito, porque eu sempre me cuidei muito pra não pegar o Covid. Eu sempre fui a louca. Álcool em gel, de limpar a comida quando chega em casa, não tocar nas sacolas, o Tomás não pode tocar em nada, sabe? Sempre evitando tudo. E eu peguei Covid. Então foi muito difícil para eu aceitar que eu tava com Covid. Fora que eu sou asmática, então eu fiquei muito assustada. Eu fiquei assustada pelo Guido, eu fiquei assustada pelo Tomás, porque assim, eu não queria... Todo mundo fala que criança não tem sintomas, mas você não quer ver isso no teu filho, você não quer testar. Você prefere que ele não pegue, e não foi o caso. Então, nesse dia, eu chorei bastante, elas me deram a indicação do que eu deveria fazer em relação ao governo, porque agora o governo de Portugal sabe que eu tô com Covid, e eles controlam muito isso lá. Então, eu saí desse lugar. É um walkthrough. Você anda e eles fazem o teste. Tem drive-thru e tem walkthrough. Eu fui no walkthrough. Então, eu saí andando e fui andar a rua até lá embaixo. Claro que eu já não passava mais perto de ninguém, né? E chorava pra me acalmar, pra eu respirar fundo. Aí eu já liguei pro Guido, eu falei que tava positivo. E aí o Guido já começou a falar com todo mundo, avisar as pessoas.
E foi muito complicado ter essa culpa de passar Covid para outras pessoas, sabe? Isso eu tive que trabalhar bastante porque eu me senti culpada, assim, super culpada nos primeiros dias. Só que assim, não tem como saber quando você pega Covid. A sensação, eu só realmente me dei conta que podia, talvez, ser Covid quando eu tive febre. Mas até então, quando eu estive com a família dele, eu não tinha noção que as dores na perna, dor no corpo ia ser Covid. E eu tinha acabado de fazer um exame negativo, então foi muito difícil também isso. E eu chorei bastante, eu tava com medo de morrer, porque como que o Covid ia desenvolver dentro do meu corpo, dentro do meu sistema imunitário ou do meu filho. Bom, aí o que aconteceu? O Guido e o Tomás saíram de casa, saíram do nosso apartamento pra me deixar sozinha, porque até então eles não sabem se estão positivo ou não. Mas depois eles fizeram um teste e deram positivo, só que demorou uns 2 dias pra sair o resultado. Enquanto isso, eu fiquei nesse período de 2 ou 3 dias, foi o pior período dos meus sintomas, porque a febre era não era muito alta, mas eu me sentia muito mal, eu tinha muita dor nos olhos, quando eu olhava assim, ó, pros lados, eu sentia muita dor, eu perdi o paladar, perdi o olfato, eu tinha muita dor no corpo, então eu sabia, quando eu tomava remédio, melhorava, e eu sabia quando ela voltava por causa da dor no olho. É muito estranho, porque eu nunca tive essa dor no olho. Quando eles deram positivo, um amigo do pai do Guido ofereceu um apartamento pra gente ficar. Um apartamento de um quarto, ali perto do nosso mesmo. Pelo menos era um pouco maior, tinha uma varanda, um quintalzinho pro Tomás brincar, porque a gente tinha um estúdio. E o estúdio era suficiente pra gente, que a gente ia passar o dia na rua, voltava pra almoçar ou voltava pra jantar, não ficava o dia inteiro dentro de casa, só que agora a gente ia ter que ficar preso, então a gente foi pra esse apartamento, que o Tomás tinha um pouco de liberdade pra brincar. Então quando eles deram positivo, eu fui pra lá, ficar junto com eles. Só que nesse dia que eu fui pra lá, eu senti que a minha respiração já não estava muito boa. Eu não tinha o peito chiando, mas eu tinha uma dificuldade para respirar, porque eu não podia respirar normalmente, eu não podia fazer assim ou assim. A respiração era bem curta, super curta, e mais que isso eu começava a tossir e piorava a situação. Eu falei assim pro Guido, isso não tá normal? Eu vou pro hospital e ver isso, porque eu já conhecia o hospital, já tinha ido lá. Porque como eu sou asmática, eles mandaram logo pro hospital pra ver o peito e tal, mas estava tudo limpo. Então eu fui pro hospital de novo, porque agora eu falei assim, realmente isso não vai melhorar, isso tá piorando. Aí foi pro hospital, lá eles tiraram o raio-x do meu peito, fizeram exames de sangue tudo de novo. O tratamento em Portugal foi muito bom. Tinha médicos e enfermeiras que ligavam pra gente todo dia pra saber como a gente tava, pra saber se os sintomas estavam melhorando, se os sintomas estavam piorando, e no meu caso estava piorando. Então, e eles sabem quando a gente vai pro hospital, porque fica tudo lá no sistema. Então, quando eu fui pro hospital, eles fizeram um raio-x, fizeram mais exames de sangue para ver se tinha alguma infecção e tava tudo bem, raio-x bom, exames de sangue bom, só que eles viram que a minha oxigenação tava muito boa, eu não tava conseguindo respirar direito, então eles me deram 3 tipos de bombinha para fazer um tratamento e me deram corticoide também com um tratamento específico. Então, por exemplo, os 3 primeiros dias eu teria que tomar o comprimido inteiro, depois os outros 3 dias era metade e os outros 3 dias era 1/4 do comprimido. Então foram 9 dias de corticoide. Terceiro ou quarto dia de corticoide começou a melhorar a minha respiração, mas os primeiros dias não melhorou nada, assim, não tava muito bom não. Toda vez que eu usava a bombinha, era aquela tosse horrorosa. Eu tava com tosse porque eu não conseguia respirar direito. Mas no terceiro dia, no quarto, eu já comecei a ver uma melhora. Só que aí, não lembro em que dia que foi, acho que foi no 14º dia dos meus sintomas, alguma coisa assim, eu comecei a sentir uma dor aqui do lado inferior esquerdo e muita vontade de fazer xixi, como se fosse uma infecção urinária. Eu fui no banheiro e a dor começou a piorar. Eu falei assim, nossa, eu vou ter que ir pro hospital de novo, porque eu falei assim, eu nunca tive dor na infecção urinária. Eu sempre pego a infecção urinária no começo, vou no médico e eles já me dão antibiótico. E não tenho infecção urinária com muita frequência, mas eu tinha tido infecção urinária 1 mês atrás. Eu achava que era de novo uma infecção urinária, porque tinha baixado o meu sistema imunitário. Bom, mas eu fui pro hospital porque eu ia ter que tomar antibiótico por causa disso, né? Pra não deixar
deixar piorar. Só que a dor começou a aumentar e foi uma dor assim. Quando eu cheguei no hospital eu já tava com uma dor horrorosa que eu nunca senti na vida. Uma dor horrorosa. Aí eu falei com urgência pra eles, já me pegaram, já me colocaram a agulha lá na veia, soro, me deram dipirona logo direto. Depois de umas 2 horas, porque aí eles me retiraram sangue pra fazer exames, não sei o que. Depois de umas 2 horas o dipirona começou a desaparecer e a dor começou a voltar. Eu falei assim, pelo amor de Deus, me dá outra coisa. Aí me deram um anti-inflamatório na veia de novo. Esse anti-inflamatório durou 1h30. Só que aí eles não podiam dar outro remédio assim em 1h30. Então eu tive que aguentar a dor e eu começava a andar porque eu ficava muito... Ai, como eu posso dizer? Eu ficava um pouco desesperada de dor, então eu começava a andar porque a cadeira era desconfortável, né? Então eu não queria ficar sentada e eu ficava massageando pra ver se melhorava e não melhorava. Aí daqui um pouquinho vem a médica, eu falei assim, pelo amor de Deus, me dá outro remédio. A dor tá muito forte já. Aí me deram Tramal, junto com um remédio pra não dar ânsia de vômito. Só que elas nunca me perguntaram se eu tinha alguma alergia a esse remédio. Eu tenho alergia a Plasil, a substância do Plasil, que dá aquele desespero de sair correndo, sabe? Dá uma euforia dentro da gente. E me deu, né? Claro que com Tramal, eu tomei o Tramal e esse outro remédio, porque eles combinam dentro do saquinho, eles põem os 2 remédios e vai dentro da veia, a dor sumiu, mas eu fiquei desesperada, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer? Foi rápido, na verdade foi rápido, porque da outra vez que eu tive essa sensação demorou muito mais pra passar, mas essa euforia foi rápido, baixou minha pressão, eu fiquei desesperada, eu tava suando, eu falei, nossa, eu vou desmaiar, aí daqui a pouco eu começo a vomitar, e a pressão baixar, só que eu já não tinha dor, mas tava me sentindo muito mal com aquela medicação. Aí tiveram que me dar outra medicação na veia pra parar esses vômitos, porque eu já tinha vomitado umas 5 vezes. Eles me deram uma sopinha pra comer porque já era de noite e eu não ia poder ir embora do hospital. Então eles me deram uma sopinha com suco, pelo menos pra eu comer alguma coisa, porque como eu sou celíaca, eles não tinham nada sólido pra comer, mas a única coisa que era uma sopa, eu comia a sopa foi tudo embora. Eu não podia tomar água, se eu tomasse água, batia, voltava e eu tinha sede. Então depois que eles deram o segundo remédio para vômito, eu dei uma acalmada. Os vômitos realmente diminuíram, não pararam totalmente, mas diminuíram bastante. Eu comecei a relaxar, a dor já não estava mais aqui. O Tramal realmente foi bem bom. Eu fiquei meio grogue assim e consegui dormir. Lá tinha cadeiras que não são confortáveis, mas tem umas poltronas que são bem confortáveis. E uma pessoa foi embora e eu fui deitar naquela poltrona. Éramos todos Covid positivo ali. Tinham 3 pessoas na sala, uma delas saiu e eu fui deitar naquela poltrona. Pus as perninhas pra cima. Foi tão bom. Gente, aquela cadeira é muito confortável. Eu pensei 50 vezes em comprar uma daquela pra mim e pôr na minha casa. Eu dormi tão bem na medida do possível, porque tinha uma senhora lá no hospital que ela tinha muita dor de cabeça, então ela tava sempre... coitada, né? Mas quando ela pegava no sono, ela roncava. Eu falei, meu Deus do céu... Quando eu quero dar uma relaxada, não há silêncio que chegue, tem sempre um barulho. Mas até que consegui descansar, eles falaram que eu tive uma crise de cólica renal. Eles fizeram um raio-x, mas não encontraram pedrinha nenhuma. E como eu era Covid positivo, eu não podia ir para um tratamento, ir para eles procurarem melhor o que tinha acontecido. Eu poderia ir no médico depois que o Covid passasse, que eles tratam ali um momento, a crise, né? Depois é que eu vou tratar o que aconteceu aqui. Bom, na manhã, lá para as 10 horas, eles me liberaram e aí eu fui para casa. Eu fui para o hospital às 2 horas da tarde, eu só fui liberada nas 10 horas da manhã seguinte. O hospital pediu uma van para me levar para casa. É um hospital mesmo, é uma van que leva os pacientes para casa de Covid, que não tem como ter um familiar para buscar e levar. Essa van veio buscar e lá dentro tava uma senhorinha com Covid de 100 anos, tadinha. Muita dorzinha dela. Tava indo pro hospital porque tava com Covid e tava com oxigênio. Só que eu comecei a ter medo porque eu achava que a dor ia voltar. E em Portugal, o asfalto é de paralelepípedo em muitos lugares. E todos os lugares que a gente foi, era o asfalto de paralelepípedo. Então balança muito. Eu falei assim, putz, isso vai voltar. Tá sacudindo demais. Eu queria ficar quietinha e tava sacudindo demais. Quando chegou no hospital da senhorinha, eu tive que descer da van pra vomitar. E vomitei de novo. Aí voltei pra van. Quando eu cheguei na minha casa, eu já tava com a dor 100%. E ainda tinha que comprar remédio. Aí o remédio chegou. Tem
outras assistentes sociais que entregam também o remédio pra você e você transfere pra farmácia o valor. O remédio chegou, deu tempo de eu tomar um banho, assim, porque eu não queria ficar com aquela roupa de hospital de Covid, apesar de todos nós sermos Covid positivo, né? Aí tomei banho, quando eu acabei de tomar banho, deitei assim, pra ficar quietinha, porque não tem posição que faça aquela dor passar. O remédio chegou, eu tomei remédio e o remédio ajudou. A dor passou totalmente. Depois, nesse dia, às 10 horas da noite, eu tive dor de novo, tomei. Aí ela voltou a 1 hora da manhã, tomei outro remédio e depois não tive mais nada. Mais nada, nunca mais tive dor. 3 dias depois disso, nós fomos liberados, nós tivemos alta. Então, o Tomás, durante esse período, teve uma vez febre, que foi 38. Eu dei remedinho pra ele e passou a febre nunca mais voltou. O Guido nunca teve febre, o Guido perdeu o olfato e paladar e teve o nariz bloqueado por muito tempo e dores no corpo por uns 3 dias, mas só. Então, o nosso desafio mesmo é não estar no nosso ambiente, não estar na nossa casa. Foi bem complicado isso, porque o Tomás é uma criança muito ativa e a gente estava num apartamento pequeno, todo mundo doente, principalmente eu. Então o Guido ficou com um peso maior de fazer almoço, de cuidar do Tomás. Eu tava bem debilitada, eu comecei a ficar melhor bem mais pra frente. Então tinha que inventar coisas com o Tomazinho e controlar o Tomás, porque a casa não era nossa. Então esse foi o nosso maior desafio mesmo. Só que pra mim, o desafio foi, a cada dia eu acordava com medo do que ia vir, porque ninguém sabe do Covid, eu não sei como que isso vai acontecer no meu corpo. Então eu comecei a ficar, depois de um tempo, comecei a ficar aliviada que eu só tinha aqueles sintomas e que minha asma, por mais que ela estivesse mal, estava sendo controlada. Então começou a me dar um alívio. Depois dos 10 dias, eu comecei a já ficar feliz, porque eu voltou meu paladar. Eu tive 6 dias de febre, só que a febre começou a espaçar no 4º dia. E eu comecei também já a ficar mais animada, assim, porque as coisas estavam melhorando, pelo menos comigo, porque os meninos não tinham muita coisa. E eu tinha muito medo de morrer, eu achava que ia ser entubada, mas graças a Deus não foi assim. Conseguimos vencer o Covid, graças a Deus. Passamos por isso, foi muito assustador. Não é, tipo, ninguém quer pegar Covid pra saber como é que é, né? Não foi uma coisa, não foi algo tranquilo. Não é como você pegar uma gripe e você sabe que vai passar por aquilo. O Covid é ainda muito incerto, né? E cada pessoa reage de uma maneira. Então, esse foi o meu maior medo, mas a gente passou. Estamos todos saudáveis e é isso. Essa é a nossa história do Covid. Espero que tenham gostado de saber. Se quiserem me procurar para perguntar alguma coisa, pode me procurar. Espero que tenham gostado. Comentem, dão seu like. Muito obrigada. Um beijo. Até semana que vem. Tchau!